A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Sim, eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 4. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Eu quero fazer um destaque aqui nesse título sobre essa palavra pertencer. Aqui eu quero destacar que o nosso objetivo para se pertencer a uma igreja não é só no sentido de fazer parte daquela agremiação, como se a gente fosse sócio de um clube, como se a gente fizesse uma carteirinha e por um tempo se associasse àquele clube ou àquele colégio, ou àquela instituição. Mas ter esse pertencimento como um sentimento de pertencer, irmãos. Infelizmente, nós temos perdido muito esse sentimento de pertencimento, de fazer parte daquela igreja, de fazer parte daquela história, de querer estar presente, mas não só presente, mas de fazer parte, vestir a camisa, não só no sentido físico, de colocar uma camisa daquela igreja, daquela instituição, mas de vestir literalmente também e espiritualmente, acima de tudo, comprar a ideia daquela igreja, daquela instituição, criar seus filhos, quem sabe até netos, uma geração, duas gerações dentro daquela instituição. Infelizmente, nós estamos perdendo essa característica, né? Nós estamos criando uma característica atual de membros migrando de uma igreja para outra com uma facilidade nunca vista na história da igreja. Qualquer motivo é motivo da pessoa migrar de uma igreja para outra. Ah, eu vou migrar para outra igreja dali porque ali o som é melhor. Eu vou migrar para a próxima igreja porque lá o pastor prega melhor. Eu vou migrar para outra igreja ali porque lá a música lá é mais interessante. Eu vou migrar para outra igreja porque lá o grupo de jovens é maior. Eu vou migrar para uma outra igreja porque lá eles fazem mais retiro. E a gente vai perdendo essas características de pertencer a uma igreja, de construir uma família, né? Você se casa, você tem filhos lá naquela igreja, os seus filhos crescem naquela igreja, você vê seus filhos se casando, se tornando obreiros, líderes daquela igreja, e daqui a pouco você parte para a eternidade, os seus filhos dão continuidade ali, aquilo que você plantou ali naquela igreja. Era tão bonito ver isso nas igrejas históricas. Infelizmente hoje a gente já não vê mais isso, né? Então a gente precisa ter sentimento de pertencer a uma igreja, não ser membro só na carteirinha ou no hall de membros de uma igreja, porque isso aí, se você transfere de um lugar para o outro, com uma canetada só você transfere uma pessoa. Mas o sentimento que é gerado de pertencer a uma igreja há longos e longos anos, infelizmente, nós estamos perdendo essa característica, né? Já no título dessa lição, vale a pena nós, professores, levarmos essa reflexão para os nossos alunos. Quem sabe há pessoas no seu meio aí que se caracterizam por terem saído de uma igreja e ido para outra, e ido para outra, e não consegue mais parar em igreja nenhuma, porque quando a gente começa a migrar de um lado para o outro, a gente tem essa escolha, irmão, nós somos livres para escolher aonde vamos congregar, mas o problema é que a gente vai perdendo as características, né? Uma hora a gente está aqui, outro ano a gente está acolá, passa mais 2 anos a gente está em outra igreja, e a gente não cria raiz, não cria ali uma afinidade mais aprofundada com aquela comunidade, tá? Pense nisso. Deixa Deus te abençoar aí, deixa Deus ministrar através da sua vida nessa lição. O texto de referência está aqui em Efésios capítulo 2 e 1 de Pedro capítulo 2. Efésios 2,19 diz assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, quando Deus olha para os crentes na terra, ele olha como uma grande família. E a maneira que Deus colocou para essa família se organizar é eles estarem pertencendo à igreja do Senhor. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que fundamenta a igreja? Que é o fundamento dos apóstolos. O que é o fundamento dos apóstolos? São os ensinamentos de Jesus. Então, toda a escritura, o conjunto das escrituras, fazem parte do fundamento dos apóstolos, que fazem parte do fundamento da igreja.
Então toda igreja só é igreja se estiver fundamentada na pessoa de Cristo e na sua palavra. Então quando você for procurar uma igreja, ainda mais esse movimento que eu falei, né? Gente migrando de um lado para o outro, migrando de um lado para o outro, às vezes por causa de dança, por causa de teatro, por causa do som, por causa da música, por causa da arquitetura, do ar-condicionado, do estacionamento, das facilidades de ser mais próximo da casa e etc. São vários motivos que as pessoas hoje estão migrando. Mas antes de você migrar de um lado para o outro, procure saber se aquela igreja está fundamentada na pessoa de Cristo e na sua palavra, na doutrina dos apóstolos, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então, a pessoa que está firmada nesses dois fundamentos, né, a palavra de Deus e Cristo Jesus como fundamento, essa igreja tem que crescer. Ela naturalmente vai crescer, vai agregar mais pessoas, independente se é lá na roça, se é lá na Amazônia, se é uma igreja de pau a pique, se tem ar-condicionado, se tem uma estrutura magnífica, ou se ela está numa favela, ou se ela está na beira de um rio, independente de onde ela esteja e da estrutura que ela carregue, se ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, na pessoa bendita de Jesus, ela vai crescer e vai dar fruto para a glória de Deus, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, uma verdade que nós aprendemos nesse versículo é que Deus habita na igreja. Tem muita gente que diz erroneamente assim, ó, Deus ele habita em mim. Deus ele habita em mim, é verdade. Mas quando eu estou inserido num contexto de igreja, irmão. Deus habita na pessoa, Deus habita em mim enquanto eu estou inserido num contexto de igreja. A partir do momento que eu falo assim, ó, não preciso mais da igreja, não preciso mais congregar, eu posso ficar na minha casa, vou servir a Deus sozinho na minha casa. Aí a gente faz a pergunta, Deus habita nessa pessoa sozinha na casa dela, sendo que ela deixou o de congregar, não quer mais estar com os irmãos? Pense nisso. Porque é um movimento aí dos desigrejados que eles falam assim, eu posso ser igreja na minha casa. Eu não preciso estar congregando, não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso de estar junto com os irmãos. Eu posso ser crente lá na minha casa, porque Deus habita em mim. Sim, é verdade, Deus habita em mim. Mas Deus habita em mim enquanto eu estou na coletividade. Quando nós estamos em comunhão uns com os outros, a pessoa do Espírito Santo está fazendo morada sobre aqueles crentes. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero destacar nesse versículo que nós somos o povo adquirido, nós fomos comprados por bom preço, nós fomos conquistados por Deus, nós estávamos perdidos. O texto de Romanos diz que não havia ninguém que entendesse, ninguém que buscasse a Deus, todos haviam se tornado inúteis, ninguém entendia a Deus, ninguém buscava a Deus. Mas Deus aprove salvar aqueles que creem na pregação do Evangelho e através da ministração do Evangelho, da fé na pregação do Evangelho, no sacrifício de Jesus, nós nos tornamos o povo de Deus, o povo escolhido e adquirido por Deus. A introdução diz assim, a autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário. E o que acontece nessa convivência comunitária? A manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que a gente já fala aqui, ó, que Deus ele habita na comunidade. Ele habita em mim, mas enquanto eu estou na comunidade. Porque o meu dom, enquanto eu estou lá na minha casa, trancado na minha porta, não tem serventia nenhuma. O dom que Deus me deu só vai ter serventia no exercício da comunidade. Por isso que Deus habita em mim enquanto eu estou inserido na comunidade, porque Ele vai me dar dons para exercitar para o próximo. O meu dom não é para mim mesmo. Então eu tenho um dom de pregar, não é para mim mesmo que eu prego. Eu tenho o dom de louvar a Deus, de cantar, não é para mim mesmo. Eu tenho o dom de profetizar. Ninguém vai profetizar para ele mesmo na frente do espelho. Eis que eu te digo, meu servo. Eis que eu digo para mim mesmo. Não existe isso, né, irmão? Então você tem um dom de curar. Você vai ficar só se curando, irmão? Eu quero me curar, aqui eu estou sentindo uma dor no ombro, uma dor na orelha, uma dor no olho, eu vou me curar. Não existe isso, irmão. Amém? Então nós usamos os dons
para a edificação do outro, e o outro vai usar o dom que ele tem para a edificação também da minha pessoa. A segunda característica que nós encontramos aqui é cada membro cuidando do outro. Então a gente cuida do outro, esse zelo, essa preocupação que a gente tem que ter, não é do pastor. Pastor não tem condição. Imagina uma igreja com 200, 300, tem igrejas com 500, com 1.000 membros, com 5.000 membros. Imagina uma igreja, irmão, com 1.000 membros. O pastor tem que se preocupar com cada pessoa, com cada característica, com cada situação que aquelas 1.000 pessoas se envolvem. Aquelas 1.000 pessoas têm família, têm história, têm problemas. São diversas dificuldades que cada membro carrega e o pastor sozinho não dá conta, é impossível. Por isso que a característica da igreja é cada membro cuida um do outro. Então, tem gente que dá de ombro e fala assim, não é problema meu. Senti até a falta do irmão, senti até a falta da irmã. Já tem um mês que eu não vejo aquela irmã aqui na igreja, mas isso não é um problema meu, o pastor está aí para isso. É um problema seu sim, porque é obrigação nossa cuidar uns dos outros. O corpo vai crescendo com ordem e decência conforme a palavra de Deus. Então, uma igreja organizada, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, ela vai crescer, ela tem que crescer. É uma característica da igreja, é o crescimento, é o agregar de pessoas. E tudo isso acontece para um único objetivo, que é para a glória de Deus. Tópico de número 1 diz assim, membro da igreja, identidade do cristão. Mediante seu sacrifício vicário na cruz, Cristo estabeleceu a igreja composta por todos os salvos com os seguintes objetivos. Os salvos têm que representar Cristo na terra, têm que glorificar o nome do Senhor, têm que proclamar o Evangelho. E aí a gente vai ver como que se dá isso no decorrer desse próximo tópico 1. Tá? 1.1. As pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. De acordo com o texto de Atos, após se converterem, as pessoas passavam a viver a vida comunitária se expressando como verdadeiros cristãos. Por reiteradas vezes, ao escrever suas cartas, o apóstolo Paulo as endereçava a uma comunidade de crentes em determinada localidade, tais como a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja em Roma, reconhecendo que ali havia uma comunidade de crentes unidos a Cristo entre si. E aí tem um comentário aqui do professor, na revista do professor, que vale a pena a gente colocar aqui também, nessa lição. Etimologicamente, igreja é a tradução do grego eclésia, que tem um significado linguístico de chamados para fora, com uma aplicação também no sentido de uma convocação. Então nós fomos chamados, fomos convocados por Deus. Atendemos a esse chamado, agora fazemos parte da eclésia. Fomos chamados para fora, para fazer parte dessa reunião convocada pelo Senhor. É a junção de dois vocábulos gregos, ek, que indica para fora, com a aplicação de que o povo chamado para fora era de classe especial, e kletos, ou clésia, originada do verbo kalein, que significa chamar, convocar, reunir. Literalmente, nas escrituras, significa os chamados de dentro do mundo para fora dele. Uma comunidade que reconhece o Cristo como Senhor. Interessante aqui, irmãos, que se a gente parar para prestar atenção, principalmente os crentes que aceitaram Jesus vindo de uma vida comprometida com o mundo, vivendo uma vida devastada pelo pecado, por esse mundo em si, enfim, igual eu fui, me converti aos 20 anos e passei muita coisa antes de me converter ao Senhor, quando eu me converto aos 20 anos. Tem gente que vai se converter aos 30, outros aos 40, e já vai ter vivido uma vida inteira no pecado, sabe? Longe de Deus, longe de Cristo. E quando a gente recebe essa convocação, quando a gente começa a fazer parte da igreja, irmão, quando a nossa mente abre e a gente faz parte de uma realidade agora espiritual, a gente faz parte dos crentes, por exemplo, eu quando não era crente, eu não gostava de crente, eu odiava crente, eu não queria ver crente nem perto de mim, eu não aceitava visita de crente, eu não aceitava nem chegar perto de crente. Eu tinha pavor a crente, não gostava dessa classe de crente. Passou-se os tempos, eu me tornei um cristão e hoje eu tenho, sabe, irmão, uma gratidão tão grande a Deus por Ele ter me aberto os olhos, porque eu estava cego, eu estava perdido e hoje eu sei o valor que é estar na igreja, o valor que é fazer parte dos cristãos.
Mas infelizmente, irmãos, muitas pessoas, não sei se porque nunca tiveram uma experiência real de conversão com Deus, não sei se nunca tiveram experiências com Deus, talvez nasceram no Evangelho, mas nunca nasceram de novo, nasceram dentro de uma igreja, no sentido de são filhos de crente, mas nunca tiveram uma experiência com Deus, que desprezam a igreja, desprezam a comunidade, a convivência com os irmãos, desprezam o trabalho da igreja, tratam a igreja como se fosse o último degrau de prioridade na vida dele. Ele prioriza tudo, até mesmo o cachorro, o papagaio, o cavalo, a roça, o mato dele, a fazenda, prioriza tudo, menos a igreja do Senhor. Talvez falta para nós essa experiência de sermos chamados, convocados para fora, né? Como a gente foi chamado de uma maneira sobrenatural, a gente não estava nem pensando, eu nem pensava em ser crente, nem pensava em fazer parte da igreja, na verdade nem queria, não fazia a menor questão de estar no meio dos crentes. Quando Deus me chamou, me convocou, isso para mim foi uma coisa excepcional, meus olhos abriram, caíram as escamas dos meus olhos e por isso talvez por isso a gente valorize um pouco mais o congregar, o estar junto, querer ajudar, querer fazer parte, querer, sabe, estar junto da igreja, perto da igreja, porque a gente viveu uma vida tão separada de Deus, corremos um risco tão grande de perder a nossa salvação por não estarmos em Cristo, e hoje a gratidão é o que está no nosso coração. Continuando aqui, de acordo com as palavras pronunciadas por Jesus, quando da fundação da igreja, aprendemos 3 lições importantes. A igreja, ela pertence a Jesus, ele disse a minha igreja. Jesus tem um plano para a igreja, ele disse, eu edificarei. A igreja jamais será derrotada, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, são verdades, irmãos, que vai passar os céus e a terra, mas por ser palavra de Jesus, essas verdades não vão passar. Então a igreja é de Cristo, ele é que edifica a igreja e o inferno pode se levantar do jeito que quiser, que ele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Glórias a Deus. 1.2 diz a relevância de expressar a fé. A vida cristã se expressa em um contexto de uma igreja. Então a gente não tem como expressar a fé, irmão, trancado dentro da nossa casa. A gente só pode expressar dons e fé, caridade, obra social, se a gente estiver no meio do povo de Deus. Ser membro da igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. Em qualquer lugar do mundo, ser crente é sinônimo de ser ligado a um corpo local. Não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, também envolve participar. Então é um ato, você crê em Deus, você quer estar perto do plano de Deus que é a igreja. Eu digo isso por mim, mas quando eu me converto, eu me converti por uma experiência sobrenatural com Deus. Eu e Deus no meu quarto, na minha casa, tive uma experiência assim, Jesus se revelou para mim de uma maneira excepcionalíssima. Mas sabe qual foi a primeira coisa, irmão, que o Espírito Santo me orientou quando eu me converto a Ele, tive essa experiência com Ele? Ele me orientou a procurar uma igreja, a me associar a uma igreja, procurar um pastor, procurar uma liderança, procurar orientação. Foi isso que ele falou para mim, irmão. Ele não falou assim, ó Heraldo, a partir de agora você é crente, você está salvo, então fica na sua casa, não faça mais isso, não faça mais. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Mas como que ele me orientou? Como que ele me deu as diretrizes? Como que eu deveria me comportar, fazer, realizar? Como que seria o próximo passo após aquela experiência com Cristo? Foi eu procurar uma igreja e a partir da igreja, a igreja ia ser esse canal de orientação para a minha vida. Já se passaram 24 anos e ainda nós estamos nessa fase de orientação. Hoje a gente está fazendo parte de liderança, hoje a gente é pastor de igreja, mas sempre vamos precisar de orientação, de oração, de consolo, de abrigo, de um ombro amigo, sabe, de uma pessoa, de uma palavra. Sempre nós vamos precisar e sempre vai ter alguém precisando da nossa palavra também. É muito legal, é muito bom fazer parte da igreja do Senhor. Vale a pena participar, não somente pertencer, mas ter o sentimento de pertencimento e participar, se envolver com a igreja do Senhor. 1.3, a necessidade de comprometimento. Você é crente? Perguntamos para alguém. Se a resposta for sim, segue outra pergunta fundamental. Qual é a sua igreja?
Ou qual é a igreja que você pertence? Não é assim que as pessoas falam assim, mas você é evangélico? Você é crente? Aí a pessoa fala, sou crente. Qual é a outra pergunta que vem logo após? Você é de qual igreja? Ah, eu sou da Batista, eu sou da Universal, eu sou da Deus e Amor. Ah, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Internacional da Graça. Ah, eu sou da igreja ali do pastor fulano, sou da igreja da bispo fulana de tal. Você tem que ter uma referência de igreja. O cristão precisa estar comprometido com um grupo específico de discípulos para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Até porque a igreja que a gente percebe vai criar uma certa característica na gente, né? Ah, você é da igreja da Deus é Amor, por exemplo, né? Ah, você é da igreja da Assembleia de Deus. Então, baseado naquele grupo, você tem uma característica, você tem uma ideologia, você tem um estilo de ser crente. Quem é da Batista tem um jeito de ser da Batista, quem é da Assembleia tem um jeitão de ser da Assembleia de Deus. Quando a pessoa olha para uma outra e fala assim, moça, você é da Assembleia de Deus, não é? Ela está falando isso por causa de algumas características que envolvem ser crente da Assembleia de Deus. Nossa, você é da Batista, não é? Sim, eu sou da Batista. Ah, eu percebi, logo percebi. Pela conversa, pelas características, você vai descobrindo que a pessoa faz parte de um determinado grupo. Nós temos que ter esse comprometimento com o grupo a qual a gente faz parte. Você não é o corpo de Cristo isolado, você precisa de outro para expressar essa condição. Juntos e não separados somos o corpo de Cristo. É o que eu já falei, né? Nós somos o corpo de Cristo. Deus habita no corpo, então ele habita em mim por eu estar fazendo parte do corpo. Vale a pena a gente frisar isso, porque o movimento dos desigrejados, ele tem essa filosofia de dizer que Deus habita em mim, então eu posso congregar do jeito que eu quiser, eu posso ficar em casa, eu posso me reunir se eu quiser, independente de qualquer coisa, Deus habita em mim. Uma verdadeira mentira essa daí. Na verdade, Deus habita na comunidade. Deus habita em mim enquanto eu estou inserido em um rebanho. Existem algumas analogias de um cristão desconectado da igreja. Um jogador de futebol sem time. Você é jogador de futebol, qual é o time que você joga? Não é assim? A gente já vai conectar o jogador ao time, não é assim? Um soldado sem uma tropa, o comandante. Ah, você é do quartel, você é soldado do exército? Qual batalhão você é? Ah, você é policial militar? Ah, você é de qual batalhão? Você é do BOP, é da Rotam, você é do Patamo, você é do BP Choque, você é da cavalaria, você é da onde? Você é do administrativo? Você vai ter que ser ligado a alguma coisa, irmão. As pessoas vão perguntar, né? Você seria uma ovelha sem um rebanho? Você é de qual igreja? Não, eu não sou de igreja nenhuma, não. Eu fico lá em casa, eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco o Espírito Santo lá em casa, só eu e as minhas paredes. Não faz o menor sentido. Mas o mais incompreensível quadro é uma criança sem família, pois um crente sem a família de Deus é um órfão. Encontra uma criança na rua e fala, oi meu filho, você está perdido, você está indo para onde? Não, eu não estou perdido não, eu ando sozinho mesmo. Como assim você anda sozinho? Não, eu ando sozinho mesmo, eu vou para um lado, vou para o outro, aí eu entro nos hospitais, eu entro nas casas, eu vou por aí, eu estou por aí, eu não tenho família, não pertenço a nada, então eu estou por aí. Não faria o menor sentido, né? Você pergunta, criança, cadê o seu pai? Criança, cadê a sua mãe? Criança, cadê a sua família? E assim somos nós, irmãos. Todas as pessoas que são da família de Deus, as pessoas vão procurar onde está a tua família, aonde você congrega, onde você é instruído, qual é o seu pastor, qual é a sua liderança, onde você congrega, não é? Quando a gente fala assim, eu sou crente, eu me converti, as pessoas, irmão, por verem aquilo acontecer de uma maneira tão linda na vida da gente, a maioria delas fala assim, eu quero um dia conhecer a sua igreja. Por que elas falam isso? Porque elas devem imaginar assim, nossa, se o Heraldo, que é um cara tão massa, tão top, está congregando nessa igreja, se ele é um cara assim tão fantástico, vale a pena conhecer a igreja dele. Que maravilha, né, irmãos? Então faça parte de uma igreja, não deixe de congregar. Essa é o grande estímulo dessa lição para a gente sempre estar inserido numa igreja, sentimento de pertencimento e comprometimento com aquilo que a gente está fazendo.
Tópico de número 2, membro da igreja está sob bênção. Olha só que maravilha. Você está debaixo, né, de uma cobertura, está debaixo de um teto espiritual. Isso é bom demais, é importante demais. Cristo disse de forma clara e inequívoca que edificaria a sua igreja sobre si mesmo e nada poderia detê-la, nem mesmo as portas do inferno. Todos aqueles que fazem parte da igreja se tornam um corpo, estão debaixo dessa bênção, né? Então você precisa estar inserido numa igreja, debaixo de uma ordenança bíblica, debaixo de uma liderança. Aí as portas do inferno não prevalecem contra essa agremiação, não é contra pessoas de maneira individualizada. Eu sou a igreja na minha casa e lá as portas do inferno não prevalecerão jamais. Eu congrego na minha casa, eu e as minhas paredes, e a bênção de Deus vai vir sobre mim. Negativo. A bênção de Deus está sobre a igreja de Cristo. Quando Cristo abençoa o corpo, seus membros de uma forma individual também são abençoados. Esse corpo de Cristo, do qual somos parte, está destinado a vencer. 2.1. Igreja é defendida por Cristo. Cristo defende a igreja porque é o seu corpo. Isso está expresso no encontro que ele teve com Saulo, quando lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Subentende-se claramente que perseguir a igreja é perseguir a Cristo, e ele a defenderia contra tudo e todos. O último ato de Cristo, quando ascendia aos céus, foi erguer as mãos e abençoar seus discípulos. A vitalidade da cabeça alcança todos os membros. Cristo, constituído como cabeça da igreja, abençoa todos os membros de seu corpo. 2.2. Privilégios e bênçãos de ser membro da igreja. Como membros do corpo de Cristo, mantemos a comunhão com nosso Salvador e com os demais salvos, para que tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Além disso, é por intermédio da salvação em Jesus que nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de suas promessas e participantes de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Há um comentário aqui que vale a pena a gente trazer para essa lição. Também você que é professor, do pastor Marcos Santana, abre aspas, para ele, diz assim: a ação do Espírito Santo na vida do discípulo de Cristo não se restringe a conceder poder para proclamar o Evangelho. Também atua produzindo fruto na vida do nascido de novo. O Espírito opera também na formação do corpo de Cristo. Assim, estar no Espírito resulta na comunhão com os outros membros da igreja. O Espírito opera incorporando e capacitando cada membro com dons, visando o bem do corpo, para que todos sejam edificados. Lembra que o objetivo dos dons é a edificação mútua. Não existe dom para mim mesmo, tá? Eu tenho um dom para ser usado para mim, eu tenho um dom para usar para a comunidade. Amém? Não existe membro do corpo de Cristo tão carente que esteja isento da responsabilidade de cuidar do outro, como se não existe um membro tão completo que não necessite de cuidados. Então, ao mesmo tempo que eu estou fraco, estou precisando de cuidado, ao mesmo tempo eu não estou tão fraco que eu não possa cuidar de ninguém. Da mesma forma, eu não estou tão forte que eu não preciso de uma orientação, de uma oração, de uma bênção. Todos nós precisamos uns dos outros. Algumas pessoas, num determinado momento, estão mais feridas, mais necessitadas, necessitam de mais atenção, mas mesmo assim, elas conseguem ainda, com pouca força que têm, atender a demanda de outro que talvez está mais frágil do que ela. E assim nós seremos abençoados. Precisamos ser interdependentes, não independentes. Então eu tenho meus dons, eu tenho a minha vocação, eu sou chamado, eu tenho a minha identificação pessoal, mas ao mesmo tempo eu faço parte de uma comunidade, então eu sou dependente dessa comunidade. 2.3. O perigo de se profanar a igreja. Como já dissemos, a igreja não é uma instituição humana, mas o corpo espiritual de Cristo que o representa na terra. Portanto, profanar ou manchar esse corpo é ofender e desonrar o próprio Jesus. Em 1 Coríntios 5,5, o apóstolo Paulo usa o termo incomum, seja entregue a Satanás, restringindo-se a alguém que cometeu um grave pecado, não se arrependeu e continuava a sua vida indiferente ao ocorrido. O apóstolo disse que entregaria essa pessoa ao domínio de Satanás para que a carne, isto é, as cobiças da natureza pecaminosa, fossem destruídas, a fim de que o espírito fosse salvo no dia
do Senhor. Essa revelação mostra que fora do convívio da igreja e, consequentemente, de Cristo, a pessoa deixa de desfrutar de bênçãos que alcançam os que estão em comunhão com a igreja e passa a sofrer sérias consequências. Então, você perde aquela promessa, né, de as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, enquanto eu estou na igreja. A partir do momento que eu perco a comunhão com a igreja, aí eu sofro os ataques de Satanás, estou vulnerável. Quem dá a vida é Deus, mas quem cuida é a família. Quem salva é Cristo, mas quem cuida é a igreja. Igual eu já falei no meu testemunho ali um pouco atrás, né, na minha fala anterior. Eu tive uma experiência de salvação, irmãos. Se vocês quiserem que eu conte aqui, eu posso contar, dependendo do contexto aqui das próximas lições, eu posso contar a experiência que eu tive. Uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, com a pessoa de Cristo. E ele me chamou para fazer parte do Evangelho, me salvou de uma maneira sobrenatural. O que acontece, irmãos? A partir desse dia, ele me orientou a procurar uma congregação, uma liderança, e a partir daquela liderança, daquele pastor, daquele grupo de crentes, da qual eu me converti, é que eu fui sendo orientado. Porque o Espírito Santo poderia falar, Heraldo, agora tu vai comprar uma Bíblia, agora tu vai fazer isso, agora tu vai fazer... Ele poderia ter feito isso, porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele usa a instituição, igreja, para me abençoar, assim como ele usou a minha família, a minha mãe, meu pai, para me criar, para me educar, para que eu fosse esse homem que eu sou hoje. Eu precisei do meu pai, da minha mãe, das correções deles, da orientação deles, das palmadas, de obedecê-los, sabe? De sofrer as consequências da desobediência, para que eu me tornasse o que eu sou hoje. Assim também eu me tornei o pastor que eu sou hoje, o obreiro, o líder, o pai de família, sabe, responsável, amoroso e tudo que eu sou hoje, irmão, graças à igreja que cuidou de mim, principalmente nos primeiros anos da minha vida cristã. Valorize, portanto, nossa privilegiada posição de membros do corpo de Cristo. E aí tem um outro comentário aqui do pastor Marcos Santana, abre aspas, para ele, diz, a igreja e a disciplina. Foi o próprio Jesus Cristo quem primeiro tratou sobre a igreja lidar com a aplicação da disciplina. Há casos de membros da igreja que são disciplinados diretamente por Deus. Porém, também é bíblica a autoridade da igreja para aplicar a disciplina. Infelizmente, vivemos num tempo de muito individualismo e insubordinação. Hoje em dia, irmãos, a maioria dos pastores, se aplicar uma disciplina num crente, no outro dia ele muda de igreja. E sabe qual é o pior, irmãos? É que a igreja que está recebendo ele recebe de braços abertos. Não procura saber o motivo que ele saiu, por que ele saiu, cadê a carta de mudança dele. Antigamente, a gente até para visitar uma igreja, a gente tinha que ter carta de recomendação. Hoje em dia os crentes vão de um lado para o outro, muda de igreja, sai de igreja, vai lá, fala assim, ó, tô vindo para cá porque eu não me dei bem na minha igreja, tive um probleminha lá. E a gente, irmãos, infelizmente, por querer receber, a gente só quer receber, né? Não procura saber o motivo, não liga mais para o pastor para saber a procedência daquele membro. E muitas das vezes aquele membro está saindo da igreja, está indo para outra, porque lá ele estava sendo disciplinado, estava sendo repreendido por uma atitude, por uma inconveniência dele, e ele não quis se submeter, preferiu sair para uma outra igreja, e lá na outra igreja receberam ele de braços abertos, e ele então não passou por esse processo disciplinar, dor, que é parte do crescimento cristão. Além disso, em muitas igrejas locais não se exerce mais a autoridade concedida por Deus para aplicar a disciplina. Evidentemente, devemos, como igreja, agir tendo em mente os princípios bíblicos que norteiam o uso da disciplina, evitando assim tanto negligência como abuso. Antigamente se abusava muito da disciplina, né? Pessoas eram disciplinadas por coisas banais, que hoje nem mais são relevantes para nós. Então muita gente perdeu a fé, muita gente foi jogada fora da igreja por causa do abuso da disciplina. Mas hoje nós estamos vivendo exatamente o oposto. Pessoas estão vivendo a la vontade, do jeito que querem, vivem a vida que querem e não são disciplinadas de maneira alguma. Tópico de número 3, membro da igreja sob liderança espiritual. Os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios de um líder espiritual era pregar e orar. Essa oração muitas vezes chama de intercessão. Tinha como finalidade abençoar e proteger os cristãos. Nessa mesma linha, vemos Paulo afirmando que de modo frequente intercedia pela igreja e a fazia saber que estava
orando por ela. 3.1, a relevância da intercessão pela igreja. O apóstolo Paulo elogiou o combate que Epáfras, líder da igreja em Colossos, demonstrava na oração por eles. A sincera, amorosa e perseverante oração de um pastor por seu rebanho trará vitórias abundantes. Hebreus 13:17 diz que os pastores velam pelas almas que lhes foram confiadas. Velar é estar sempre atento a fim de proteger o rebanho, como fazia um pastor de ovelhas. Portanto, ser membro da igreja é estar debaixo da oração da liderança espiritual da igreja, e Deus tem compromisso com essa liderança, com o trabalho que eles realizam e principalmente com suas orações. Irmãos, é tão interessante isso. Não sei se vocês que viveram assim, já estão há muito tempo sobre a liderança de um pastor, mas quando a gente segue, irmãos, na obediência, sabe, quando a gente se coloca em submissão, Deus nos honra, irmãos. A gente cresce, o nosso ministério cresce, a nossa vida familiar cresce, tudo vai bem quando a gente se coloca debaixo de uma ordenança, de uma liderança. Obviamente que essa liderança tem que ser bíblica, tem que ser centrada, tem que ser honesta, uma liderança de Deus, um homem de Deus. Quando a gente se coloca debaixo de uma liderança que está sendo orientada por Deus, Deus usa essa pessoa para nos honrar, para nos abençoar. Como eu fui abençoado pelos meus primeiros pastores, mas como eu fui abençoado em todas as áreas, irmãos. Deus usou os meus primeiros pastores para me abençoar, para me direcionar. E ali eu estava debaixo de obediência, debaixo de submissão, e assim eles foram me direcionando, me levantando, me colocando em posições, me colocando para ter experiências em algumas áreas e orando a Deus e me direcionando. E hoje eu, graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus pela vida deles, porque se eu cheguei onde eu cheguei, foi graças à intercessão e à orientação e à direção dos meus pastores. Por isso a gente precisa estar sobre a tutela e a liderança de um pastorado. 3.2. Ser membro nos faz descobrir os dons e ministérios. Através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos os dons que nos foram otorgados por Deus, os quais devem ser usados para a glória do seu excelso nome e aplicados para edificação, exortação e consolação da igreja. Quer saber qual é o seu dom, irmão? Se envolva com as coisas, irmão. Olha assim, interessante, quando eu começo na minha jornada cristã, eu vi os músicos tocando na igreja. Aí eu fui querer aprender a tocar violão. E eu me lembro, é como se fosse hoje, que os meninos que começaram a aprender a tocar violão comigo, tinham vários deles, hoje eles são músicos, tocam outros instrumentos, não pararam no violão, mas trocam teclado, bateria, mexem com a música da igreja, com o som, sabe, com a mesa de som, mexe com tudo que envolve o som na igreja, equipe de louvor, cantam, fizeram curso, treinamento, e eu aprendi ali as primeiras notas, logo percebi que não era a minha praia. Já desisti desse negócio. E aí comecei a migrar para a área da pregação. E começava a ver as pessoas pregando, aquilo começou a me chamar a atenção. Aí comecei a prestar atenção em quem estava ensinando, aquilo me chamava a atenção. E aí eu fui atrás de livros, fui comprar livros, fui fazer curso, aí eu fui me aprimorar, fui estudar, e o resto é história. Amém, irmãos? Mas é no convívio, é se envolvendo. Às vezes você vai se envolver com a música, você vai falar, não, esse negócio não é para mim não. Aí você no outro ano se envolve com a liderança ali, com o pastor, cola com o pastor e começa a se envolver com o evangelismo. Daqui a pouco você vai perceber que a sua área é o evangelismo. Tem pessoas que são muito tímidas para estar na rua evangelizando, sabe, entregando folheto, falando de Jesus. Eles são muito tímidos, são muito acanhadas, mas são pessoas extremamente técnicas para trabalhar com áreas específicas da igreja. Como é que eu descubro o meu dom e o meu talento para ajudar a igreja? Se envolvendo com a igreja. Além disso, o convívio com outros cristãos, participando de suas alegrias e sofrimentos, produz conhecimento e crescimento espiritual, tanto no serviço como no ministério. Então, às vezes você está ali achando que você é muita coisa, sabe, imaginando que você é o cara, e você se envolve com uma pessoa, envolve com uma situação, você vai ver, mas eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza. Eu achava que eu era isso, eu achava que eu era aquilo, mas a partir dessa experiência que eu tive com esse irmão, com essa irmã,
A partir do momento que eu fiz essa visita, que eu participei dessa liderança, que eu me submeti a esse trabalho, eu percebi que eu não sou nada, que eu não sei de nada, que eu preciso continuar aprendendo e aprimorando. É nesse convívio que a gente vai aprendendo, reaprendendo, usando os dons e Deus vai nos dando novos dons. Amém, irmãos? E o 3.3 diz: cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. No Antigo Testamento, vemos o exemplo de Josué, que cresceu servindo a Moisés e depois tornou seu sucessor. Vemos também o exemplo de Eliseu, que serviu o profeta Elias, sucedendo-o posteriormente. Paulo chama Timóteo, que foi seu discípulo, e por quem tinha grande apreço de meu filho. Isso significa que o ministério de Timóteo cresceu sob a orientação e cuidados pastorais do apóstolo. Em sua epístola a Tito, em termos de coletividade, o apóstolo Paulo recomenda que as irmãs experientes ajudem as menos experientes. Então, alguém começou a jornada cristã. Eu me lembro como se fosse hoje, meu primeiro dia de oração na igreja. Quando eu me converto ao Senhor, estava acontecendo uma semana de oração na igreja, uma preparação para a ceia. Então, todos os cultos naquela semana, durante a semana, foram cultos de oração. E aí eu dobrava meu joelho, eu não sabia nem orar, irmãos. A gente não sabe nem orar, a gente não sabe nem o que fala com Deus. Como é que se fala com Deus? Como é que inicia uma oração? Como é que se dobra o joelho? Por que a gente tem que orar de joelho? Por que a gente não pode orar sentado? A gente pode orar sentado, tem que orar de joelho. Eu ficava confuso. Mas olhando os irmãos, os irmãos estão de joelho, eu me ajoelhei. Olha, os irmãos estão louvando a Deus no começo. Eu começava a louvar a Deus no começo das minhas orações. Olha, os irmãos pedem coisas para Deus, pedem emprego, trabalho. Eu ficava ouvindo a oração dos irmãos e observando o que eles estavam falando. E assim eu fui aprendendo. Logo após eu fiz parte do discipulado e através do discipulado fui orientado mais um pouco. E depois disso fiz cursos, reciclagens e fui aprendendo um pouco mais. E assim nós vamos crescendo para a glória de Deus. E a conclusão dessa palavra magnífica, que lição maravilhosa, irmãos, mas que lição maravilhosa. Que você seja um instrumento de Deus aí para edificação dos membros. Talvez tenha alguém na sua igreja desanimado em congregar, talvez tenha alguém aí meio que, sabe, para baixo, querendo parar, querendo desistir. Essa lição Deus pode usar você aí, professor, para dar aquele upgrade na fé desse irmão. Diz assim, faz parte do perfeito plano de Deus que os salvos em Cristo Jesus vivam em comunhão com o corpo de Cristo, cuidando uns dos outros, conforme o dom dado a cada um pelo Espírito, visando o cumprimento da missão dada à igreja e o aumento do corpo para a sua edificação em amor, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então eu te convido, se você não faz parte da nossa família aqui do Telegram, eu te convido a fazer parte. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar aqui no Telegram, no grupo EBD em Foco. E lá a gente encontra alguns materiais, algumas orientações, não só minha, mas também dos alunos que ali fazem parte, que sempre compartilham algum material que pode ser útil para a lição, não só dos adultos, mas das outras classes, conforme a gente vai encontrando material para divulgar ali no nosso grupo, tá? Então, não deixe de orar, de comentar, compartilhar, de se inscrever nesse canal. Nos ajude de alguma forma. Orem por mim, nós somos uma igreja, nós não congregamos juntos aí fisicamente, mas o fato de nós estarmos aqui nos ajudando mutuamente nos torna cristãos e irmãos. Então, a sua obrigação é orar por mim, a minha obrigação é orar por você. Eu estou aqui tentando ajudar de alguma forma e você nos ajude também aí dando um joinha, um comentário e se inscrever no nosso canal. Você vai estar ajudando demais a gente. Você tem noção, a forma que o YouTube trabalha é com engajamento. Então, se há comentários aqui, se há o gostei, às vezes a pessoa assiste o vídeo todo, era só clicar lá no gostei. Por mais que você não concordou com 100% do conteúdo, mas o fato de você colocar um gostei vai enganjar esse vídeo para ele chegar em mais gente. Se você se inscreve no canal, se você compartilha aí no seu Facebook, nas suas redes sociais, no WhatsApp da sua igreja, gente, ajuda demais a gente a crescer aqui, sabe? A gente está aqui do outro lado com os recursos tão poucos. Às vezes eu estou aqui num quarto, estou aqui na minha casa, num quarto, não tem um local específico, o som às vezes não está legal, a câmera não está boa, mas o nosso objetivo aqui, no primeiro momento, é ajudar. E aí, com a sua oração, com o seu engajamento, a gente vai melhorando.
com o seu feedback, com as suas orações, a gente vai crescendo e a gente assim vai se tornando melhor a cada dia. Tudo isso com um objetivo, para a glória de Deus. Eu fico por aqui. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.